Capítulo 1065, A origem de todos os feitiços 1. Uma esfera invisível de magia espiritual do tamanho de uma noz repousava na mão de Solus, enquanto arcos elétricos apareciam ao redor dela de tempos em tempos. Infelizmente, a eletricidade foi causada não por magia espiritual, mas por suas tentativas fracassadas. Solus só conseguiu lançar um segundo feitiço em vez de adicionar o elemento ar à magia espiritual, ativando os arcos. Fria e Kila acharam a tarefa ainda mais difícil, já que nunca haviam usado a magia espiritual antes e tiveram que conjurá-la com suas varinhas. Nalrond olhou para os outros com inveja, mas em vez de amaldiçoar o destino injusto, observou e aprendeu com seus erros. Com base no que Faluel disse, toda vez que eu lanço um feitiço, eu na verdade gerei um fio de espírito mágico. Como um verdadeiro mago, meu núcleo não está desperto, mas ainda posso usar magia silenciosa. Meu povo não pode despertar porque nossos dois núcleos precisariam ser refinados ao mesmo tempo e não podemos controlá-los separadamente, tornando sua saída instável. Devo aproveitar esta oportunidade para aprender como sentir a mana. Na pior das hipóteses, posso adaptar os ensinamentos de Faluel na maestria de luz para melhorá-la, ele pensou, enquanto lançava a primeira magia sem parar e se concentrando apenas no momento em que o feitiço acendeu antes de deixá-lo desaparecer. Nalrond teve como objetivo aprender como sentir a mana vindo de seus núcleos e usar esse conhecimento para criar magia espiritual. Interessante, Lit pensou enquanto constantemente mudava a esfera do espírito mágico em sua mão. Faluel disse para usar nosso feitiço favorito, mas escuridão e fogo não são adequados para este exercício. Explosões iriam distrair todos, inclusive eu, enquanto feitiços etéreos são difíceis de estudar. Que professor astuto eu tenho! A lâmina de ar foi mais do que uma demonstração, foi uma dica. Se o feitiço for feito corretamente, o elemento ar não desaparece. Ao contrário da terra ou do gelo, o ar oferece menos resistência à magia espiritual, tornando as coisas mais fáceis para iniciantes como nós. Lid praticava magia verdadeira desde que abriu os olhos em Mogar. Ele sabia como a imaginação e a força de vontade eram as chaves para o sucesso de cada feitiço. Lid fechou os olhos e em vez de tentar conjurar o elemento ar, ele simplesmente imaginou estar segurando um pequeno vórtice dentro da esfera de mana. Se há algo que aprendi depois de todos esses anos, é que a magia é mais simples e ainda mais complexa do que as pessoas a fazem. Mais simples porque, assim como acontece com a energia mundial, não existem 6 ou 7 elementos diferentes, apenas mágica. Mais complexo porque pegá-los individualmente gera um desequilíbrio que cabe a um mago restaurar com sua força de vontade e mana. Lid manteve a respiração estável, concentrando-se no fluxo de ar que vinha de seus próprios pulmões. Demorou um pouco para perceber que o que Faluel queria deles não era nada mais do que projetar fusão mágica fora de seus corpos. A esfera cresceu e se estendeu até que uma réplica enevoada de guerra feita de energia amarela apareceu na mão de Lit. Excelente trabalho, Faluel bateu palmas. A prática e o trabalho árduo nunca os traem. Não desanimem, rapazes. Lit é um veterano em comparação com vocês. Encontre seu próprio caminho para o sucesso, em vez de tentar imitá-lo cegamente, por que não? Uma versão em escala da lâmina de ar apareceu na mão do boneco de pedra de Solus. Eu quis dizer além de você, Faluel suspirou. Tente com outros elementos ou concentre-se em manipular o ar. A escolha é sua mesmo sem o vínculo mental. Tudo que compartilharam ao longo dos anos permitiu que aprendessem como o outro pensava. Ver Lir ter sucesso foi o suficiente para Solus completar sua própria técnica. No final da aula, todos estavam mortos de cansaço. Além de Lit e Solus, ninguém conseguiu misturar espírito e magia elemental. Não há nada para se envergonhar. Mesmo os despertos passam por momentos difíceis durante seu primeiro dia de magia espiritual. Você viu como é difícil manipular mana por conta própria. Misturar magia espiritual com os outros elementos é ainda mais difícil, disse Faluel. Posso ver em seus rostos como você está frustrado, então vou dar-lhe uma noite de folga.
O revigoramento pode restaurar sua mana, vitalidade e foco, mas não pode levantar seu espírito. É por isso que antes de deixá-lo ir vou te dar uma lição final. Suas palavras fizeram todos gemer de desespero. Até mesmo Lit mal podia esperar para tomar banho e fazer outra coisa. Água e terra provaram ser mais resistentes que o ar, enquanto a luz e as trevas, devido à sua natureza etérea, ainda estavam fora de seu alcance. Sinto muito, saiu errado. Não é uma lição, mas como uma demonstração. Até agora, tudo que eu expliquei para você é tão difícil quanto parece sem sentido. É por isso que vou mostrar a você onde essas lições irão guiá-lo se você suportá-los até o fim. Lit, use o revigoramento e dê um passo à frente, por favor. Faluel assinou para ele. Por que eu? Ele disse enquanto revirava os olhos. Você é o mais resistente entre eles e o único que pode durar o suficiente para provar meu ponto. Sinta-se à vontade para usar todos os tipos de magia e seu equipamento. Vou usar apenas a magia do espírito que acabei de ensinar a você e minhas habilidades físicas, disse Faluel. Desculpe, mas estou ansioso para me colocar à prova contra alguém do seu calibre. Lit conjurou a lâmina amarela novamente. Ainda estava confuso, mas mais distinto do que antes. Eu ainda tenho que dar tudo de si com meu novo corpo e você é o melhor oponente que eu poderia pedir. Que ingênuo! Faluel deu uma risadinha tão adorável que o coração de Nalrond bateu forte. Você e eu somos realmente semelhantes em muitos aspectos, mas você se esquece de que a experiência vence tudo, incluindo o talento. Uma espada longa amarela apareceu em sua mão. Foi moldado com tal maestria que tinha um cabo e uma proteção em vez de apenas uma lâmina como a de Lit. Glória quase poderia diferenciar sua borda da mais cheia e até mesmo ver runas em sua superfície. Faça o seu pior e lembre-se, estou apenas restringindo minha força física e magia. Lá vou eu. Faluel disparou para frente, sua expressão amável usual substituída pela máscara de pedra de um guerreiro. A velocidade dela não é nada que eu não possa acompanhar com a magia de fusão. Eu me pergunto o que ela quis dizer com Lit. Teve sua resposta quando Faluel antecipou sua tentativa de desviar de sua lâmina e mudou o curso de sua estocada com um movimento do pulso. Lit conseguiu bloquear e se sentiu aliviado ao perceber que Faluel havia ajustado as habilidades dela para corresponder às suas. O alívio, entretanto, desapareceu quando a espada dela cortou a dele como se fosse apenas um pedaço de madeira. Para piorar as coisas, uma luta tão equilibrada só seria possível se ela, de alguma forma, já tivesse compreendido seus limites, enquanto ele ainda não os tinha aprendido. A repentina percepção da lacuna de habilidade entre eles quase fez Lit congelar. Quase. Ele deu um passo para trás e reformou a lâmina, concentrando-se em sua dureza. Fale sério. Os olhos de Faluel brilharam como uma luz amarela, transformando a arma de Lit de volta no ar. Capítulo 1066. A origem de todos os feitiços 2. Porra! Ela nunca disse que não usaria dominação. Lit pensou enquanto tirava VAR de sua dimensão de bolso e o usava para bloquear o ataque seguinte bem a tempo. Boa escolha. Faluel balançou sua lâmina novamente, mirando em sua cabeça. Lit desistiu de se esquivar. O trabalho de pés de Faluel estava além de sua capacidade. No momento em que sua lâmina se afastasse de seu corpo, ele estaria acabado. Ele só podia se concentrar na defesa e esperar por uma abertura. As lâminas se chocaram com tanta força que Lit não conseguiu acreditar que a arma de Faluel era feita apenas de ar. Arcos elétricos acenderam em contato que teria enviado Lit em uma convulsão se não fosse Guerra neutralizando-os com sua habilidade de espelho mundial. Lit lançou todos os feitiços de seus anéis mágicos, mas bastou um lampejo dos olhos de Faluel para neutralizá-los todos. Excelente movimento. Fazer-me desperdiçar minha mana vai me atrasar, mas se você continuar defendendo não haverá vitória. Você também deve atacar. Faluel avançou enquanto Lit ainda estava chocado por ver tantos feitiços contrariados ao mesmo tempo. Ele voou de volta, mas a espada de Faluel se transformou em um tridente que simplesmente se estendia mais rápido do que ele se movia. Lit tentou se esquivar, mas a arma o seguiu como se fosse uma criatura viva. Foi uma jogada ruim.
Mandar sua arma para tão longe de seu corpo diminuirá seu tempo de reação. Lee pensou, empurrando o tridente para o lado, enquanto também usava sua própria habilidade de dominação e espelho mundial de guerra para dissipar o elemento ar. Infelizmente, tudo que Faluel teve que fazer foi substituir o elemento perdido por água. O núcleo do feitiço não foi tocado, permitindo que ela mudasse para uma lança de gelo em uma fração de segundo. Antes que Lee pudesse perceber as implicações desse movimento, Faluel já estava na frente dele novamente. Cada golpe de sua lança liberava um pulso frio equivalente a um feitiço de nível 2 que o deixava dolorido para respirar enquanto o frio enrijecia seus músculos, diminuindo o tempo de reação de Lee. Contanto que você tenha mana suficiente, a primeira magia pode facilmente substituir os feitiços de nível baixo, então não se concentre apenas na lâmina. Além disso, ao misturar magia espiritual com os elementos, um mestre de forja pode imitar os efeitos de todas as suas criações. Ela disse. Faluel então dividiu sua lança em 2 fragmentos menores e chutou-lhe nas entranhas enquanto ele tentava prever que tipo de arma ela conjuraria em seguida. Lee não se deixou enganar por seu truque e interceptou o pé de Faluel com o joelho, mas entre a força de seu chute e ele estar no ar devido ao feitiço de voo, o impacto o fez bater contra uma das paredes. Enquanto isso, os 2 fragmentos formaram um arco e uma flecha enquanto a água foi substituída por terra. O elemento mais duro foi transformado em uma arma que poderia explorar a força da Hidra por completo. Oh droga, isso foi tudo que Lee conseguiu dizer quando um pequeno meteoro se chocou contra a guerra, fazendo criar uma pequena cratera na parede. Venha pra cá. A massa de magia espiritual havia retornado entre suas mãos no momento após o impacto, deixando o projétil de terra para trás e substituindo-o por fogo e relâmpagos. 2 chicotes estalaram nele. O ardente envolveu guerra enquanto o chicote de relâmpago atingiu seu quadril e injetou eletricidade dentro de seu corpo. Faluel estava prestes a arrastá-lo de volta para o combate corpo a corpo, mas ela parou quando viu suas mãos levantadas. Eu me rendo. Lee usou seu próprio sangue para embainhar a guerra e guardá-la dentro de sua dimensão de bolso. Como você fez isso? Foi realmente apenas a primeira magia. Glória não tinha ideia do que ela acabara de testemunhar, mas ela nunca tinha visto os elementos fluírem perfeitamente um no outro assim. De fato, Faluel acenou com a cabeça. Meu objetivo era mostrar que dividir magia em ramos, ou especialização, como você os chama, é uma excelente ferramenta para focar em um aspecto de cada vez, mas faz com que os magos se esqueçam do quadro maior. Não é isso que você chama de magos de batalha. Os chicotes de Faluel transformaram-se em lâminas, martelos e depois em lanças. Não é isso que você chama de cavaleiro mágico? As armas se transformaram em escudos de torre sólidos, infundidos com o poder dos elementos. Não é isso que você chama de guardiões? Os escudos se estilhaçaram, formando instantaneamente uma pequena rede grande o suficiente para afetar a Hidra e seus alunos. Meu ponto é que a maioria das suas dificuldades vem de dividir seu conhecimento em pequenas caixas e tratá-los como se fossem coisas diferentes. A primeira magia é a fonte de todos os feitiços, não importa como você os chame. Não há especializações, apenas magia. Ver os limites que todos eles tinham dado como garantidos durante todos aqueles anos se estilhaçarem diante de seus olhos, deu a todos a iluminação. Em qualquer outra circunstância, as palavras de Faluel soariam como um jargão, mas agora eles tinham os meios e o conhecimento necessários para entendê-las. Até Lee amaldiçoou sua própria tolice por cair mais uma vez na armadilha confortável que o hábito era. Ele tinha visto Faluel lançar a matriz tão rápido graças à mágica espiritual, e isso sozinho abriu inúmeras possibilidades. Eu poderia lhe dar todas as respostas que você procura, mas então você se tornaria incapaz de explorar seu verdadeiro potencial. Não importa o destino, é a jornada que ensina como superar qualquer obstáculo que possa encontrar no futuro. Obter coisas sem esforço é semelhante a usar antolhos. Isso limita sua perspectiva e o torna incapaz de pensar com sua própria cabeça. É o método de ensino que Tiri sempre usou com o reino.
O método que meu pai usou comigo e agora estou usando com você. Faluel ajudou Lita a se levantar e curou seus ferimentos. Lita ainda estava atordoado, vendo todas as coisas que aprendera até então sob uma nova luz, mas seu primeiro instinto foi abraçar Faluel. Obrigado por me tratar como família, ele disse, surpreso em como alguém tão poderoso também poderia ser tão sábio e reconfortante. Logo os outros se juntaram ao abraço, agradecendo a Hidra pelas maravilhas que ela compartilhou com eles. Cidade de Valeron, capital do reino de Grifon, castelo subterrâneo. A rainha Silpa Grifon era uma mulher de estatura média, 1,62 metros de altura, com uma constituição esguia e, apesar de ter mais de 50 anos, era difícil pensar que ela passava dos 30. Seu longo cabelo preto estava preso em um coque, mas ainda revelava seu dom misterioso para as artes místicas, com todos os 6 tons de cores marcando-a como abençoada por todos os deuses da magia. Com seu queixo quadrado e traços marcantes, ela não poderia ser considerada bonita, mas a aura de confiança e poder que ela exalava juntamente com suas maneiras perfeitas a tornavam uma mulher bastante charmosa. Naquele dia, ela usava um traje de combate leve feito de adamantio, mas macio como seda, graças à técnica de armadura Skinwalker que os mestres de forja reais aprenderam com a barganha de Orion com Lit. Continua no próximo vídeo.